Olá, sou Flávia Simões de Araújo. Hoje entrevistarei Wanda Michele Burguinski, é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília, mestre em Educação, graduada em Serviço Social e professora adjunta da Universidade Federal do Tocantins, e também Paulo Sérgio Gomes Soares, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e professor da Universidade Federal do Tocantins, para o lançamento do livro Direitos Humanos e Direito à Saúde, Perspectivas Críticas. Professores, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Muito obrigada, Flávia. Agradecemos o espaço de lançamento do nosso livro. Flávia, eu também agradeço bastante esse espaço para lançarmos o livro. Quero agradecer também a organização do 12º evento, do 12º Seminário Internacional de Direitos Humanos, da UFG. Esperamos, com esse lançamento, contribuir com o evento. Bom, os senhores poderiam me precisar de que se trata a coletânea? E poderiam falar um pouquinho para os espectadores de como surgiu a ideia de organizá-la e de que modo ela está estruturada? Flávia, esse livro ele é uma produção coletiva, fruto do esforço acadêmico e científico de vários pesquisadores que, em rede, compartilham as suas produções e debates em curso nos seus respectivos programas de pós-graduação e grupos de estudo e pesquisa em diferentes instituições de ensino superior. Antes de falar um pouco mais do livro, eu gostaria de colocar um pouco do contexto, né? Nós finalizamos o livro em junho de 2021, mês em que o Brasil contabilizava pouco mais de 473 mil mortes pela Covid-19. Estamos em novembro e hoje contabiliza-se aproximadamente 610 mil pessoas, né, que morreram em função da doença. Então, nesse prazo de 5 meses, né, aproximadamente 137 mil pessoas perderam a vida, né? E a gente atribui isso, e acho que a gente não pode deixar de dizer, no lançamento de um livro que trata de direitos humanos e direito à saúde, do descaso do governo federal com a pandemia, que privilegiou a economia e o mercado em detrimento da vida. Então, esse livro, além da resistência que deve gerar em torno da luta por direitos sociais, pelo direito à saúde, deve representar também a memória dos brasileiros e das brasileiras que faleceram em função da pandemia. Enfim, a contribuição do livro, de maneira geral, pode ser sintetizada em 3 seções que compõem a obra e que se interseccionam para expor um panorama sobre as seguintes temáticas da saúde. Na seção 1, crise, determinação social da saúde e privatização. Na seção 2, direitos humanos e judicialização da saúde. Na seção 3, direitos humanos, direito da criança e acessibilidade. Não vou mencionar os títulos dos respectivos capítulos e autores, devido ao tempo, né? Mas nós, enquanto organizadores da obra, agradecemos imensamente a contribuição dos pesquisadores e pesquisadoras que participaram da obra. Em especial, quero agradecer a professora Érica Maciel, da UFT, que auxiliou nos trâmites para a publicação do livro. E também a professora Aline Dávila, por prefaciar o livro. Como eu já disse, é uma produção coletiva, né? Fazem parte dessa produção membros de diferentes programas de pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, também da Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional de Direitos Humanos, da Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a SMAT, a Escola Superior de Magistratura Tocantinense, o Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social da Universidade Estadual do Ceará,
o programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da participação de membros do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Práticas Discursivas da Universidade Católica do Tocantins. Bom, numa época em que as mentiras e o obscurantismo fazem parte da plataforma governamental, dizer a verdade se tornou um ato de coragem revolucionária. Eu acho que o livro retrata um pouco isso, tem esse espírito, né? Como diz a doutora Luana Araújo, lá no dia 2 de junho, durante a sabatina na CPI, ela disse o seguinte: o Brasil está na vanguarda da estupidez humana, no que tange ao debate sobre a eficácia do tratamento precoce, né, dos acometidos pela Covid. Abre aspas, diz ela, essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. É como se estivéssemos discutindo de que lado da Terra plana vamos pular. Não tem lógica. Então, eu acho que é essa inspiração que o livro tem que trazer um pouco, sabe? A coragem de defender a ciência contra o obscurantismo, né? E que vem a público apresentar ao leitor uma perspectiva crítica acerca dos direitos humanos e da saúde. A obra está dividida em 3 sessões, como eu disse, com 8 capítulos cada, transitando pelas temáticas emergentes da saúde e revelando aspectos importantes para compreender que a saúde é um direito fundamental e que a luta cotidiana para mantê-la gratuita e universal contribui para a consolidação dos direitos humanos. Lá no capítulo, na seção 1, intitulada Crise e Determinação Social da Saúde e Privatização, ressaltam aspectos como a determinação social da saúde, o desfinanciamento das políticas públicas diante da emenda constitucional número 95, de 2016, a chamada PEC da morte, que congelou os gastos públicos por 20 anos, e o consequente sucateamento do SUS. As privatizações e as gestões privadas da saúde que estimulam a degradação do público para tornar a saúde uma mercadoria, como é o caso do tratamento oncológico altamente lucrativo, entre outros aspectos perturbadores que, notadamente, podem acarretar na violação dos direitos à saúde garantidos pela Constituição de 88. O tema da judicialização da saúde foi tratado na seção 2, intitulada Direitos Humanos e Judicialização da Saúde, com 3 capítulos que abordam as perspectivas relacionadas à compreensão de uma totalidade realmente que a saúde demanda e que acaba, muitas vezes, levando ou conduzindo à judicialização pelo não cumprimento do que a Constituição exige. Então, por diferentes motivos, os processos de judicialização da saúde aumentaram exponencialmente, principalmente nesse momento difícil de enfrentamento da pandemia e de colapso dos hospitais para atender aos doentes. Lá na terceira sessão, os temas que permeiam os capítulos tratam de temas mais gerais, como é o caso da violência contra as crianças e adolescentes e o problema da acessibilidade, 2 temas também de fundamental importância em tempos de pandemia. Enfim, a coletânea, em sua totalidade, ela se coloca diante de questões contemporâneas e que dialogam com o cenário das crises sanitária e política e vão convidar o leitor à reflexão no sentido de que a determinação social da saúde exige a ampliação do olhar sobre a realidade, mostrando que a saúde deve ser direito fundamental e não pode ser mercadoria. Saúde não é somente a ausência de doença, saúde é não ter medo, saúde é ter liberdade de lutar por justiça. A materialização da coletânea coroa um esforço coletivo e uma parceria fraterna entre os pesquisadores e pesquisadoras, oriundos de diferentes programas de pós-graduação que aceitaram o desafio de manter o funcionamento pleno da universidade pública conforme as exigências de qualidade, visando contribuir no combate à pandemia e, de alguma forma, minimizar os impactos da doença sobre as vidas. Nesse sentido, agradecemos a todos os pesquisadores que contribuíram com a obra. Vale ressaltar que ali na capa, né, do livro, retrata ali um ponto de ônibus no município de Mairinque, em São Paulo, que vem chamando a atenção, né? Seja porque existem blogs e Facebook de pessoas de extrema direita que não concordam que se pinte, por exemplo,
um vírus, né, num ponto de ônibus. Acreditam que se deva que a arte deva expressar, como eles próprios dizem, né, flores, por que não chuchus, né? Então chamou muita atenção a polêmica e nós, diante dessa situação histórica que nós vivenciamos, né, o realismo da arte, né, traz a disposição em retratar o tempo histórico de incerteza e de insegurança vivido pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, todos os dias, né? E uma arte representada num ponto de ônibus, né? Uma arte de rua, ela pode ser importante nesse momento em que todos sentem medo, né? A arte, ela faz uma releitura contemporânea de uma gravura em cobre colorida de Paul Furst, de 1608, que viveu de 1608 a 1666, ele viveu nessa época, né? Enfim, o título da obra do Furst é O Médico da Peste, né? Que representa o médico de Roma, num traje com bico de pássaro, cheio de ervas aromáticas, né? Para manter uma suposta proteção contra a chamada peste negra, peste bubônica, que ceifou milhares de vidas, né, no século XVII. Né? Então, da mesma forma, se vê naquele ponto de ônibus, né, uma representação contemporânea, uma leitura contemporânea, para lembrar esse tempo histórico sombrio que nós vivemos. Acho que o livro também traz um pouco dessa expectativa, né? Nós, enquanto pesquisadores, também sofremos perdas, né, de amigos, de parentes, né? E acho que a maior dificuldade nossa, num momento como esse, de apresentar um livro com o debate que vocês vão ler, é justamente esse, né? Que vocês percebam que o sofrimento também é também o sofrimento dos pesquisadores, né? É também o sofrimento da humanidade que está representada nas palavras. Então, nós esperamos que a comunidade acadêmica, a comunidade científica aprecie o livro e que os leitores, né, façam desse livro uma bandeira de luta em prol da saúde pública, gratuita e de qualidade para todos. Um SUS que deve representar todos os brasileiros. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Flávia, e eu fico aberto para mais questões, caso hajam. Obrigado. Professora Wanda, quais as contribuições do livro para a área interdisciplinar e principalmente para o debate dos direitos humanos e do direito à saúde? Bom, como o professor Paulo, né, que compõe juntamente comigo, né, que congrega comigo essa organização dessa coletânea e sobre os direitos humanos, o direito à saúde, a partir de uma perspectiva crítica nesse contexto de pandemia, né, dizer que foi um desafio para a gente organizar essa obra no tempo presente, ao mesmo tempo em que nós estamos trazendo uma realidade que se mostra, né, no presente, que ainda não está totalmente tecida, né, à medida que, se a gente for analisar o passado, a gente tem mais elementos para fazer uma análise profunda, mas a gente se arriscou nessa ideia, né, de trazer o tempo presente. E trazendo o tempo presente, eu acredito que a totalidade dos capítulos que compõem a obra, ele articula dois elementos que vão perpassar as análises sobre os direitos humanos e o direito à saúde como direito fundamental. Então, a primeira premissa que orienta a obra é que a saúde não deve ser mercadoria, né? Então, é uma bandeira antiga do movimento de reforma sanitária, né? Esse movimento aí que influenciou a criação do Sistema Único de Saúde brasileiro e, principalmente, né, influenciou muitas premissas que foram colocadas lá na Constituição Federal de 88, e nós acreditamos que essa mercantilização, né, esse ataque à saúde pública, ele privilegia principalmente a doença, e a doença em tempos como hoje, ela vira fonte de lucros para as indústrias farmacêuticas e alimenta toda uma cadeia privada de saúde que vem nesse esteio. Nesse processo, a vida tem pouca importância diante da sua mercantilização, então, cotidianamente, nós vemos, né, e nós vivenciamos que os lucros estão acima da vida.
E foi esse processo que a pandemia, de certa forma, acentuou e colocou em evidência, né, que o lucro está acima da vida, que a vida pouco importa, a vida das pessoas idosas, né, a vida dos trabalhadores, a vida das pessoas negras, e como isso tem se contrastado essencialmente com os direitos humanos. E também com a legislação garantista, não só no âmbito nacional, né, a partir das conquistas aí elencadas na Constituição Federal de 1988, como nas legislações e acordos internacionais acerca dos direitos humanos, né? Então, os problemas de saúde enfrentados pelas classes trabalhadoras, né, pela classe trabalhadora, nós partimos do pressuposto de que esses problemas têm estreita relação com a forma como a sociedade capitalista está organizada. Na sua essência, né, ela se organiza a partir da exploração da força de trabalho, que vai resultar em desigualdades sociais, como a pobreza, o desemprego, a falta de moradia, a fome, né, e outras mazelas sociais. Essas condições de desigualdades sociais, que são acentuadas, sobretudo, em tempos de uma crise estrutural do capital e também, né, pandêmica, sanitária e política, tem aí trazido condições, né, benéficas aí à lógica da acumulação de riquezas, quando nós vimos aí a ascensão de novos milionários, né, e altos lucros às instituições bancárias em detrimento de condições deletérias e de pobreza e de miséria da maioria da população, né, fazendo, inclusive, não só nesse momento, mas como em outros momentos, que a falta de saúde se configure aí numa condição que é, né, no nosso cotidiano, socialmente imposta e que ela seja naturalizada. Então, a falta de saúde, ela é naturalizada na nossa sociedade, né? Então, eu diria que o primeiro eixo que vai articular o debate sobre os direitos humanos e o direito à saúde é uma crítica contundente, sobretudo à lógica do modo de produção capitalista, que aprofunda as contradições, né, numa estrutura societária que é dividida em classes sociais e na qual o trabalho é realizado com base na exploração de uma classe sobre a outra, né? Então, a gente precisa compreender essa lógica dessa sociedade para a gente entender também os desdobramentos, tanto nas efetivações como nas violações dos direitos humanos e na violação do direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, essa reflexão crítica que o livro convida, né, exige, sobretudo, mobilizar aí a construção de outras perspectivas, né, principalmente de uma perspectiva emancipatória e principalmente de aglutinar resistências contra o caráter destrutivo do capital, que tem seus desdobramentos em todas as esferas da vida social, né, principalmente na questão do meio ambiente, que a gente sabe, né, várias pesquisas, o livro traz também esses elementos, várias pesquisas realizadas têm demonstrado, né, que a agressão ao meio ambiente, ela tem provocado cada vez mais o aparecimento de pandemias devido ao nosso contato direto, né, com animais silvestres, enfim. Então, o livro, ele tem esse foco, né, de trazer aí esse caráter destrutivo do capitalismo, e como isso se reverbera, como isso se dá na saúde, que é o foco principal do livro, né? Então, nessa perspectiva, né, de crítica fundamental à sociedade capitalista, eu quero dizer que esse é um legado, principalmente, do movimento de reforma sanitária, que foi gestado principalmente a partir de meados dos anos 70 no Brasil, teve o apoio de um amplo aspecto de movimentos sociais, de movimentos de direitos humanos, também de pesquisadores e estudiosos na área da saúde. E essa reforma sanitária, ela tem como defesa, né, a universalização da saúde e o seu caráter público estatal, né? Não é somente defender a saúde pública, mas defender que esse caráter público seja estatal, porque também se tem um debate no âmbito do processo de privatização interna da saúde, né, de um público não estatal. Nessa coletânea, esse legado da reforma sanitária, ele aparece como a defesa do SUS,
né, que deve ser público, estatal e de qualidade, bem como a defesa de direitos específicos, né, como, por exemplo, a garantia, né, de acompanhantes para as parturientes, mesmo nesse cenário pandêmico. Eu acredito também que outra premissa crítica, por isso que o livro traz, né, essa ideia de perspectiva crítica, que vai perpassar o conjunto da obra, é também um outro conceito que é derivado do movimento de reforma sanitária, que é a determinação social da saúde e doença, né? Então, a gente sabe que a categoria desses determinantes sociais da saúde está muito ligada à ideia de uma abordagem mais ampla de saúde, né? Uma abordagem voltada para a promoção da saúde, e isso nos permite identificar as mazelas sociais que agravam, né, a saúde das pessoas, buscando, então, intervir através de políticas públicas nesses determinantes. Então, uma perspectiva de pesquisa que vai ao encontro da melhoria de vida da humanidade, da população, né? Então, a perspectiva da determinação social da saúde, do processo de saúde e doença, reconhece também essas mazelas, propõe ações que tragam melhorias de vida concreta às pessoas, mas sempre destacando que é a estrutura econômico-social burguesa, né, que reside a origem dessas mazelas, né? Então, na pandemia, o que a gente vivenciou é que nós não estamos todos e todas no mesmo barco, né? Que nem todas as pessoas vivenciam a pandemia de forma igual. Por quê? Porque o que se evidenciou nesse período pandêmico, que se evidencia até hoje, é que as desigualdades, elas também produzem formas desiguais de mortes, de adoecimento e também de acesso a tratamentos da saúde, principalmente quando relacionado às condições de vida e de trabalho, né? E se a gente for pegar também a questão de raça, gênero e etnia, essas desigualdades também se acentuam. Então, o contexto da pandemia, ele trouxe à tona todas as nossas iniquidades históricas, né? E também trouxe à tona diferentes realidades sanitárias da população brasileira, com destaque para as populações mais pobres, que vivem nas periferias aí das cidades, né? Também para as populações camponesas, as populações quilombolas, as populações da floresta, tornando evidente que as desigualdades sociais no Brasil são atravessadas pelas questões de classe, mas principalmente, né, essas questões de classe são articuladas estruturalmente com a questão de gênero, de raça e etnia. Então, nessa direção, eu gostaria de colocar aqui, né, que o livro, ele traz conteúdos que destacam a defesa dos direitos, né, das crianças em situação de violência, a defesa da acessibilidade para as pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, no ambiente acadêmico e também nesse contexto, a preocupação com a saúde mental dos estudantes das instituições de ensino superior durante a pandemia. Então, todos esses debates possuem lastro, principalmente na transversalidade do conhecimento, transversalidade essa que é fundamental nesses tempos que nós temos aí narrativas conservadoras que vêm afirmando e destoando da realidade da população brasileira e caminhando aí para a defesa de políticas que nós acreditamos aí ser nefastas e que inclusive visam somente atender grupos específicos que aderem à sua ideologia, de forma, né, políticas sociais que vêm de forma enviesadas e restritas aí a sua incipiência e a sua ineficiência no que tange aí enfrentar esse período, esse contexto de pandemia. Então, eu ficaria por aqui, né, nesse aspecto, em relação das contribuições teóricas, né, em relação ao debate dos direitos humanos e do direito à saúde nos tempos atuais. Professores, a comissão organizadora agradece imensamente a publicação desse livro, que traz contribuições relevantíssimas para a área do conhecimento, o 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos e no 6º Seminário Coletivo Rosa Parks. Muitíssimo obrigada.
Nós que agradecemos, inclusive eu queria dizer que o seminário, né, é um respiro, né? Esse seminário está sendo assim maravilhoso. Eu quero dizer, agradecer toda a organização, o trabalho imenso e árduo que vocês estão tendo aí com a tecnologia, né? De chegar esses conhecimentos para todos e todas, e agradecer e dizer da imensa alegria de fazer parte desse seminário, que com certeza está uma lindeza, né? E nesses tempos duros ele é imensamente necessário para a gente renovar nossas energias e nossas forças para lutar por uma vida melhor, por um mundo melhor para todos e todas.